Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Está começando mais um podcast Amo Família. Olha, hoje nós temos aqui alguns convidados muito especiais e você não pode perder nenhum momento do nosso bate-papo aqui, até porque esse é um assunto do interesse de todos. Desde o Jardim do Éden até agora, esse assunto continua em pauta, que é sexo, sexualidade no casamento. O que pode, o que não pode, como fazer melhor, como não fazer o que algumas pessoas estão fazendo, como deixar de fazer o que algumas pessoas estão fazendo. Então o assunto hoje é muito pertinente, principalmente para este momento que nós estamos vivendo. Então você já dá o seu like, já manda o link para os seus amigos. Vamos fazer com que esta mensagem alcance o maior número possível de pessoas no Brasil e no mundo. Então, vamos começar o nosso podcast. Bem-vindo, Ariane. Oi, pastor. Oi, uma alegria receber você aqui de volta, Ariane, que é sexóloga e terapeuta e trabalha com casais nesta área há muito tempo, né, Ariane? Amém, pastor. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Eu falo que essa é uma mesa onde eu aprendo muito e o pouquinho que eu puder compartilhar, vou estar compartilhando. Eu realmente acredito que nós vamos dar risada, vamos ser aqui acrescentados, né, de conhecimento dessa mesa abençoada por Deus aqui e falar desse tema, que é um tema que precisamos falar mais. O povo de Deus precisa falar do que Deus criou, né? Falar de sexo sempre é sempre bom. Tem muitas dúvidas, mas tem muitas coisas interessantes que Deus deixou para nós usufruirmos, não é verdade? É verdade. Marcão, sempre bom receber você aqui. Tamo junto, pastor. Marcos trabalha comigo aqui no SOS Casamento e outros eventos, e é um grande palestrante, pastor, estudioso, terapeuta familiar. Muito bom, Marcos, ter você aqui, viu? Nossa, marido da Márcia também. Vai ser um tempo precioso esse aqui, hein? Casado, pai de 2 filhas. É isso aí. Ariane casada também, é mãe de quantas filhas? 3. 3? Quantas filhas? É muita mulher numa casa só. É porque biológicas são 3, mas eu tenho bastante filho aí. A gente vai adotando os filhos no caminho, não é verdade? É, muito bom. Bom, gente, a Bíblia diz que era para Adão e Eva multiplicar, né? Então não dava para multiplicar sem fazer muito amor. Então aqui a gente já derruba aquela ideia de que sexo foi o pecado que Adão e Eva cometeram. Tem gente que fala isso. Não, pastor, o pecado de Adão e Eva foi o ato sexual. Mas só que antes que eles comessem da fruta que não era para comer, Deus havia dito para eles namorar bastante para fazer bastante filho, certo? É verdade. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é verdade? Mas nós queremos responder algumas perguntas. Eu fiz questão de abrir uma caixinha de perguntas e vieram bastante perguntas. O Marcão vai nos ajudar também, a Ariane. A primeira pergunta é a seguinte: tenho pouca disposição para o sexo, minha rotina é pesada, cuido de um filho doente, trabalho fora e cuido de tudo em casa. Como posso lidar com essa situação? Eu acho que assim, em primeiro lugar, né, você que está aqui, já parou para pensar como nós não dedicamos tempo para falar desse assunto ou para aprender sobre esse assunto? Então, só essa mesa aqui com esses homens de Deus, com tudo que Deus tem para fazer, pede para você já compartilhar. Então, já envie isso aí para outra pessoa, deixa o seu joinha, porque nós vamos falar de um assunto muito sério, que tem destruído famílias, né? Ou por falta de sexo, ou por um sexo promíscuo, ou por vícios, né, na área da pornografia. Essa é uma mulher, como várias outras, né, pastor, que tem que cuidar do filho, da casa, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser boa esposa e não tem libido, não tem vontade. E aí, o que eu faço? Acho que a primeira coisa aqui é entender que isso é um problema. Não podemos naturalizar a baixa frequência sexual, não podemos naturalizar o casal ter uma vida corrida e não ter relação.
Porque o significado do sexo é algo muito bíblico e muito sério. As maiores tragédias que aconteceram na Bíblia, a raiz era sexual. A gente poderia falar de Davi, de Salomão. Se a gente for procurar, grandes tragédias aconteceram por questões sexuais, mal resolvidas, adoecidas. Então, primeiro, o sexo é um comando de Deus. Você deve fazer. 1 Coríntios 7, capítulo versículo 5, diz assim, que seu corpo é do seu cônjuge, o dele é seu, e que você não deve se abster sexualmente, a não ser por pouco tempo. E como um acordo. Ainda tem que estar combinado. Viu? Quantos dias vai ser? Combinado é combinado. Combinado é combinado. Então, assim, Ari, e aí? O que eu faço? Primeiro, procurar ajuda médica. Porque se eu entendi que é uma ordenança bíblica, que é algo sério, eu tenho que obedecer, meu corpo não quer, vamos procurar vitamina, reposição de hormônios, né? Cuidar do estilo de vida para que o corpo reaja. Então, como que a pessoa vai ter libido se ela não tem intestino preso? Enfim, vamos falar de muita coisa aqui. E eu acho que nesse caminho, uma segunda ou terceira coisa é ter uma conversa com o marido. Chamar o maridão e falar, maridão, ando sem vontade, porque estou muito corrida, tá cansativo. Vamos dividir as funções aqui? O que você pode me ajudar? Porque eu quero ter mais disposição para namorar você, quero ter mais disposição para estar com você. Porque aqui, pelo jeito, né, Ariane, tem muito a ver com a sobrecarga. Isso. Não é? Com uma sobrecarga. Presta atenção. Um caminhão, ele tem um limite de toneladas para carregar. Quando se coloca nele mais toneladas do que ele suporta, não tem como, ele vai quebrar. E em quebrando, para. Certo? E aí compromete tudo, né? Compromete financeiramente a empresa, compromete a saúde emocional de quem está envolvido. Tal. Então, de repente, essa esposa está quebrada sexualmente por causa da sobrecarga que ela vem carregando. Isso aí. E aí é um papel, né, Marcão, fundamental do marido aqui, né? Então, ontem eu estava terapeuticamente atendendo uma pessoa e essa pessoa, ela estava contando suas emoções, o que estava se passando, e para ela é como se ela estivesse totalmente fora da curva. E aí eu disse para ela, não, você está exatamente onde você deveria estar diante do quadro que você vive. Então, falando dessa mulher, por que esse libido baixou? Por que ela está nesse estado? Porque com legitimidade, essa sobrecarga aí de comprometimentos vai realmente... Então, assim, é legítimo. Agora, como sempre você fala, pastor, o que a gente identifica, a gente modifica. Ela identificou, e aí como a Ariane disse, a primeira coisa, identificou isso, que essa é a razão, chama o marido para montar uma estratégia, para montar um jeito de dividir o peso, fazer uma forma para que eles não deixem isso lá, vamos dizer assim, esquecido, jogado, e ela continua endossando essa falta de apetite, saídas, né? Porque, por exemplo, às vezes as pessoas não ajudam porque pensam que está tudo bem. Mas existem voluntários. Às vezes é a mãe, às vezes é a sogra. Por que você não me falou? Às vezes é uma cunhada. Por que você não me falou? Ou então o marido, que de repente fala, poxa, mas por que você não me deu essa ideia de trazer uma colaboradora uma vez na semana, que já passa a roupa, ou lava a roupa, quer dizer, e não fica tão caro. Então tem que buscar uma saída, né? E às vezes, pastor, a mulher não tem libido porque ela está sobrecarregada, porque ela merece estar assim. Ai, Ariane, que pesado. Não, você permite estar assim. Às vezes a mulher não deixa ninguém fazer nada, porque, peraí, ninguém vai fazer nada como eu faço. Nem os filhos ajudam. Porque... existe isso é extremamente vem da raiz da arrogância, da raiz do orgulho, tipo, eu não vou pedir pro meu marido fazer que ele não faz igual a mim, eu não vou pedir pro meu filho fazer porque não vai ser perfeito. Isso aí é o perfeccionismo, né? E arrogância também, porque daí é assim, só eu sei fazer bem feito, as coisas dão certo porque entra muito da mulher que ela passa a fazer o papel do homem no relacionamento. Então, há uma inversão de papéis, daqui a pouco não tem libido mesmo. Porque dificilmente a mulher vai desejar sexualmente uma figura que é frágil, fraca, mas ela alimenta essa figura. Às vezes o homem é um banana, mas a mulher é um pereirão. Troca a lâmpada, arrasta o peso, né? Ah, meu marido é um banana e você é um pereirão? É difícil ter libido, né? Porque a gente tem uma
Uma coisa, quando a gente fala de energia, as pessoas falam, mas é que eles estão falando de energia, gente, energia do corpo. Se você já deu choque em alguém, sabe quando você vai pegar e alguém dá um choque? O corpo produz energia. Se você passar uma mão sobre a outra, assim, você vai sentir que tem... Isso é do corpo, é do sistema físico, né? Então, às vezes, a mulher está produzindo energia de homem. Ela não vai... E aí, né, Ariane, é muito importante que a gente coloque o sexo na agenda. Isso. Porque, às vezes, as pessoas acham que é importante limpar a casa, é importante fazer a comida, é importante passar a roupa, mas... E o sexo? Não, depois a gente vê isso aí. Não, é importante visitar a mãe, é importante levar o cachorro para passear, é importante dar banho no cachorro. Mas e o sexo? Não, depois... Não, o sexo tinha que ser colocado ali entre as coisas mais importantes. Porque ele vai gerar energia para você fazer outras coisas. Porque eu acredito que uma mulher bem amada, certo? E que faz um amor gostoso à noite, ela também acorda com uma disposição, com energia para fazer mais no outro dia. É isso. Então uma coisa está relacionada à outra, né? Isso é coisa de filha do rei. Mulher, você merece o melhor dessa terra, você merece ter uma vida sexual de prazer. Eu falo muito, quem tem que ter uma vida sexual de prazer não é o adúltero, não é o ímpio, é o casado. E as mulheres precisam desenvolver isso. Olha, ela precisa desejar ter libido, porque às vezes ela reclama, eu não tenho libido. Mas ela não tem esse desejo, ela não se alimenta desse desejo, eu quero desejar o meu marido, eu quero desejar estar ali. Então, você tem que educar também a sua mente para isso aí. Né? Exatamente. Tem uma outra questão aqui, Marcos. Ela diz, meu marido é viciado em pornografia e me procura pouco para o sexo. A pornografia, ela vai exatamente fazer isso. A gente chama migração, né? O desejo migra da cama para fora. Porque a pornografia, infelizmente, nós não podemos comparar um sexo real com a pornografia. É claro que o sexo real, ele carrega a alma, sentimentos, emoções. A pornografia, evidentemente que não. Mas para um homem é extremamente excitatório. Não é? Então, o homem ele vai jogando o prazer, as atrações, tudo na pornografia, não vai ter nada para a cama. Não tem energia. Né? Não tem energia. Então, isso é um fato. Então, esse homem precisa entender que há um poder destrutivo da pornografia, que nesse momento aí ele está se comportando dessa forma, mas lá na frente a pornografia tem prazo de validade. Ela tem dias contados. Ele vai começar a ter outros tipos de problema que vai minar seu casamento e aí vai chegar no divórcio, não tem jeito. E aí eu penso que o primeiro, não sei o que vocês como terapeutas, né, assim, eu vou dar o meu ponto de vista aqui. Tenho muito que aprender nessa mesa, tá, gente? Mas o meu ponto de vista como sexóloga, eu acho que o primeiro passo aí é trazer para a luz mesmo, é chamar, sentar, conversar e assim, normalmente o viciado, na maioria dos casos, me corrija se eu estiver errada, pastor Marcos, que é um especialista na área, mas o viciado, ele não quer que ninguém saiba que ele é viciado. Ele sabe que o cônjuge sabe, às vezes o cônjuge pegou, mas ele não quer sentar tipo, com um pastor, com um líder para se expor, porque é o que você fala no seu livro, né? A exposição, ela faz parte do processo de libertação. Então, assim, primeiro ter uma conversa direta, olha, precisamos de ajuda, isso é um vício, isso é destrutivo, e trazer uma pessoa, porque eu acho que é importante ter uma terceira pessoa. Vocês pensam assim? Pois não, Marcos. Eu costumo dizer, né, a gente vê lá no jardim, que o homem, quando o homem peca e ele não sabe lidar com o seu fracasso, com o seu pecado, aí ele vai tentar lá colocar folhas de figueira, e eu costumo dizer que quem começa com folha termina atrás de árvores. Aí Deus chega, não encontra o homem no lugar, ali ele está deslocado, Deus chama pelo homem, o homem diz, ouvi tua voz, mas eu tive medo, por isso me escondi. Adão não tinha uma pessoa anterior a ele para modelar, de uma forma instintiva, ele aprendeu a se esconder, mas o fundamento desse ocultamento, dessa obscuridade dele, foi o medo. Então eu penso, Ariane, que esses homens que estão no vício da pornografia, eles não são felizes, porque eu também não era feliz, existiam angústias, tristezas. O problema é que provavelmente existe um medo de se expor, medo de perder o casamento, como agora eu vou ser visto.
E é claro, mas se a esposa já sabe, a esposa precisa chamar esse homem para a mesa e conversar. E aí, né, Marcos e Ariane, uma coisa que eu tenho visto, né, inclusive eu conversei até com um casal agora que superaram uma crise, né, e houve até envolvimento extraconjugal e tal, e ela até está lançando um livro, eu até sugeri um título, né, para o livro dela. Eu penso que o homem se posiciona quando tem uma esposa que se posiciona. Enquanto a esposa for passiva, ela está sendo conivente. Agora, quando a mulher se posiciona, fala, ó, eu te perdoo, quero te ajudar. Agora, se você insistir, aí eu vou ter que tomar uma outra atitude e vou tomar uma outra decisão e escolha. Porque senão estou sendo conivente, estou vendo você indo para o inferno, se autodestruindo, destruindo o nosso casamento, e eu aqui de braços cruzados achando que está tudo bem, só orando. Por isso que é oração, é orar e ação, é oração, certo? Então eu penso que há momento em que a mulher realmente tem que bater na mesa e falar, ó, desse jeito não podemos continuar. Não podemos continuar. Que forte isso. Certo? Que mensagem. Mulheres posicionadas, homens se posicionam. E aí entra uma coisa, nossa, forte, muito forte isso. Entra uma coisa espiritual, né? Que é a autoridade da aliança. Uhum. Eu estou lendo algo sobre a autoridade da aliança conjugal, né? E dentro dessa aliança, a importância dos filhos dentro da aliança, enfim. E existe uma aliança, dentro dessa aliança, uma autoridade de esposa. E o que o pastor falou, nossa, isso é muito forte, tem que colocar isso em caixa alta. A mulher precisa se posicionar dentro dessa autoridade de esposa e dizer, para aqui, ó, tá errado. Pronto. E nós vamos procurar ajuda, não tem opção. Ah, não quero. Nós vamos procurar ajuda. Porque daí entra numa situação, é como quando um está com depressão. Ah, está com depressão, não quer médico. Não quer o quê? Não quer médico? Leva o médico em casa, vai atrás, vai deixar o outro morrer, vai deixar o outro perder a salvação, né? Você tem uma aliança, e dentro dessa aliança tem uma autoridade. Eu lembro que eu fui ensinada a pedir bênção. Pai e mãe, mãe, benção, pai. E aí, depois eu fui entendendo que hoje, quando eu vou ministrar, normalmente eu peço, amor, ora por mim, me abençoa. E se eu estou em algum lugar, eu peço a bênção da pastora, do pastor, me dá uma bênção. E essa coisa da bênção está dentro da aliança matrimonial. E a maldição também. Eu vou permitir a maldição na vida do outro. Até porque também tem que ser considerado, quando eu começo a trabalhar com um casal, né, que vem desse quadro de vício, marido, tal, se comportando dessa forma, eu começo o processo e a gente começa falando de pornografia, começa muito nesse território. Mas à medida que a gente vai avançando, a gente vai vendo que há um problema, que a pornografia é só o efeito colateral de uma coisa que está fora do lugar na vida desse homem. E aí, eu, por exemplo, atendi um casal no Japão que chegou uma hora que a pornografia, pastor Ariane, se tornou desse tamanho. Chegou uma hora que a gente não falava mais sobre esse assunto. O assunto não era mais pornografia. Como a gente fala, a palavra vicium, no latim vitium, quer dizer falha ou defeito. No final das contas, eu comecei a tratar esse homem sobre as falhas e defeitos que tinha dentro dele, coisas fora do lugar, não é? Traumas que ele carregava. Então, assim, memórias feridas. E o que era a pornografia? A pornografia era só o efeito colateral, porque ou era uma fuga ou era uma compensação. Ou ele estava fugindo porque não sabia lidar com suas dores, queria anestesiar, ou ele estava compensando o que ele sentia como um déficit. Nossa. Então, esse era o ponto. Então, se a mulher sábia, ela se posicionar, como o senhor está falando, e esse marido buscar ajuda, ele vai ver que a pornografia é só o efeito colateral. Não é? Por que ele está buscando pornografia? Por que ele está indo para esse lugar? E é interessante que esse casal com o qual eu conversei, ela falou, olha, você quer ficar você quer ficar comigo? Não, eu quero, te amo e tal. Ok. Então, você vai ter que fazer um devocional diário. Tá? E aí o cara passou a fazer mesmo, porque ele queria ficar com ela. Aí começou a fazer. Ele tem um caderno, que ele encheu o caderno de meditação bíblica. E ainda tem gente que fala que forçar a barra não dá certo. Tem entendeu? gente que tem que forçar a barra. E hoje ele agradece. Que bem. Hoje ele tem esse devocional. Pastor, eu acordo às 6 horas da manhã.
Todos os dias. Meu devocional é de 1 hora. Coisa linda. Que Todos mulher. os dias. Aí ela falou assim, não vou me abster do sexo com você por um tempo para ver até onde você está levando isso a sério. Você vê, ó, ela posicionada, amando, dorme aqui comigo, abraçando o cara, mas ó, é por aqui, ó. Sabendo. E o cara, não, eu entendo, é pro meu bem e tal. Aí ele me levou para fazer uma visita para eles, aí eu dei bastante instruções e tal. Hoje, eles estão dando testemunho na igreja. Glória Entendeu? a Deus, Mas por glória a quê? Deus. Porque ela se posicionou e falou, ó, vou te mostrar um caminho para você ficar comigo. Eu amo você, só que do jeito que você está, eu não te quero, do jeito que você está. Agora, se você realmente se abrir para uma mudança, você vai ter uma aliada. Então, quando a mulher faz isso, ela muda o homem. E amanhã o homem agradece, ó, eu tenho uma mulher. E desculpa, Forte, Ariane, forte. mas essa posição aí, ela se posiciona, mas ao mesmo tempo, porque por causa dos afetos, atrações e desejos desse homem, coisas fora do lugar na vida dele, ela vai afirmando isso. Me posiciono, mas eu amo você. Estou com você, vem eu aqui. tô com você. Reforçando, reforçando. Isso faz um significado muito grande, sabe, pastor? Não é aquela, vai dormir com os meninos, vai dormir na sala. Não, não. Dorme na minha cama, abraça o cara, ora Exatamente. com o cara. A Márcia, pastor, quando ela soube, ela entrou num estado de raiva, de ressentimento, de mágoa, e aí Deus veio falar com ela. E Deus falou assim, Márcia, o que é que você vai fazer? Você vai fazer igual Caim? Porque ela estava me vendo muito como marido. E Deus começou a dizer para ela, Márcia, antes dele ser o seu marido, ele é seu irmão. O que é que você vai fazer? Você vai fazer igual Caim, que matou Abel? Você vai matar seu irmão nesse quadro? Ou você vai ser como Sete, que começou a invocar o Senhor? Uau. E aí, Uau. aí ela entendeu. Ela disse, não, eu não vou matar o meu irmão, mas na geração, eu vou ser como Sete, eu vou invocar o Senhor, ele é o meu irmão. Essa vida passageira aqui, momentânea na terra, nós estamos nesse status de casado, mas ele é meu irmão, filho do mesmo pai. Ela tem um testemunho onde ela ministra lá em Lisboa, e ela fala isso. Diz que a cabeça dela mudou. Então, chega também esse momento, sabe, pastor? O momento da esposa se posicionar, porque esse homem não quer viver isso. Tipo assim, é que nem meu pai me ensinou a disciplinar meus filhos, né? Meus filhos eram assim, eu disciplinava, às vezes dava uma cintada, eu orava e depois, vamos tomar café comigo agora, vamos tomar café com o pai. Entendeu? É assim, vamos tomar café com o pai. Porque nós não podemos misturar as coisas. Ah, não, eu disciplino com raiva, uma semana sem conversar. Não, eu sou firme, posicionada, mas amor, vamos no shopping comigo? Vamos sair comigo? Você está me entendendo? É afirmação de amor. Né? É uma afirmação de amor, entendeu? Aí o cara vai se abrindo também para as mudanças necessárias, porque tem mulher que não é sábia nesse sentido, né? E eu acho que a gente também tem que deixar, além da afirmação de amor, deixar claro nesse tempo a afirmação de limite, porque pregou-se aí culturalmente por essa promiscuidade toda que a sexualidade se tornou no mundo e na internet, tão livre, né, de ir e vir as informações erradas, de que o prazer é algo sem limites. Não, gente, a única coisa que não tem limite nessa terra é o amor de Jesus por nós. O prazer sexual tem limite. Tem limite. Não é assim, vai fazer isso, vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Não. A gente tem que deixar claro e trazer deixar de quebrar essa ilusão que a pornografia, que os vícios, que as carências da alma deixa de que, não, eu vou me saciar. Não, peraí, é claro que nós somos seres saciáveis e é claro que tem limite. A única coisa que a gente nunca vai se saciar é da presença do Senhor, é de buscar a presença dele, é de buscar pela nossa salvação, é o amor dele por nós. Isso não tem limite, mas o prazer sexual tem limite. E existe uma mentira que se prega principalmente para os homens, porque culturalmente os homens foram empurrados para a promiscuidade, né? A maioria não teve educação sexual. Que não faz isso que você vai ter mais prazer. Não, faz aquilo com a sua mulher que você vai ter mais prazer. E aí esse homem insaciável que veio da pornografia ou que muitas vezes não teve uma esposa posicionada, ele pensa assim, não, então eu vou largar essa daqui e pegar outra porque eu vou ter mais prazer. Não, então eu fico com essa aqui, eu continuo com essa vida aqui, mas eu vejo um filmezinho e me masturbo. E essas mentiras fazem você acreditar de que o prazer é como se fosse uma escada sem fim. Não, ela é uma escada com fim. E outra coisa muito importante, houve uma época na minha vida que eu achava que se eu não tivesse com a minha esposa sexo, alguma coisa não estava legal, assim, e tinha que ser, sabe aquela coisa assim da meio que obsessiva? Um dia orando, o Espírito Santo falou assim para mim,
Você precisa consagrar sua sexualidade ao Senhor, pô. Senão, vai virar um ídolo. Você vai ser controlado por isso, governado por isso. E você tem que ser governado pelo Senhor, não pela sua sexualidade. Uau. Então, quando você consagra sua sexualidade ao Senhor, aí o sexo deixa de ser o seu ídolo, deixa de ser o seu Deus, deixa de te governar. Aí é você quem dita. Não. Se não dá para ter hoje, a gente vai ter amanhã e não tem nenhum problema. A consagração estabelece o equilíbrio, né? Exatamente. É tão forte. A consagração espiritual da sua carne estabelece o equilíbrio. Por isso vem o jejum, por isso vem as renúncias. Exatamente. Né? E a consagração E aí você também. fala, não, peraí, é eu que controlo isso. Não é isso que me controla. Não, senão você vai fazer do outro o seu escravo. E aquilo isso que te governa é o seu Senhor. Né? Aquilo... Isso é uma administração, mais uma vez, de afetos, desejos, prazeres. Eu conversando com a pessoa, porque tudo fica na mente do sexo e tal, e eu conversando com o rapaz, eu falei assim, cara, vamos dar um exemplo aqui. Você estava no carro, um cara te fechou e você ficou furioso, saiu do carro, a sua vontade, você está me contando essa história, a sua vontade era bater no cara e tal. Aí eu te perguntei, bateu? Ele, não, pastor, não bati não. Não, peraí, mas e a sua vontade? Não, a minha vontade, pastor, era bater. Mas você bateu? Não. O que aconteceu? Não, pastor, administrei. Eu falei, então, vontades. Isso. Eu falei, peraí, então, vamos falar então de sexo, vamos falar disso aqui, cara. É a mesma coisa, se você não aprender a administrar isso aqui, que também são vontades, são impulsos, são compulsões, como é que fica aí? Exatamente. Uai, você vai fazer um monte de coisa que está fora da curva. E eu sei que esse é um assunto que chama a atenção de muita gente, porque acho que a pornografia hoje é o grande mal, né? Desse tempo, não que não tenha sido de outros tempos, mas é que, como você sempre fala, hoje o acesso é livre, fica no anonimato, e hoje uma criança de 7 anos pode acessar isso num celular, num tablet, num computador. Então hoje é muito complexo. Agora, você que está nos assistindo e está se identificando com essa situação, primeira coisa que eu acho que é muito importante é reconhecer que você tem um problema. Não se auto-engane. Não se auto-engane. Não, é que eu, às vezes em quando... Não, você tem um problema. Não, mas é que eu só vejo sexo heterossexual, de casal, não é sexo grupal. Não, você tem um problema. Isso é uma banalização, né? Exatamente, você tem um problema, entendeu? Você tem um problema. Se você vê assim o assado, você tem um problema. Então, primeira coisa, eu acho que é importante, eu tenho um problema. E não só ver, pastor, tem uma outra questão também que eu acho que é bom a gente abrir essa aba. Imaginar, porque assim, muitos pecados, eles começaram na imaginação. A Provérbios diz, né? Assim como imagina a minha alma, assim será. Então, às vezes, por algum motivo, o homem perdeu o desejo pela mulher. A mulher ganhou peso, alguma coisa aconteceu, ele perdeu o desejo pela mulher. Então, às vezes, ele está na relação, penetrando a mulher, mas de olho fechado, pensando em coisas. Você nem viu, mas você está imaginando com alguém da igreja, está imaginando com outra pessoa. Cara, isso é demoníaco, isso é destrutivo, isso vai destruir todo o seu sistema erótico saudável na mente. Né? E é pecado. E eu nem cheguei nessa fonte, mas vai destruir todo o seu sistema erótico saudável na mente. E ainda depois de tudo isso, você está colocando a sua salvação e da sua família inteira em risco, porque é pecado contra a palavra. E isso é extremamente destrutivo. E é silencioso, porque a imaginação, às vezes você pensa assim, mas eu não estou traindo. Eu estou só pensando na fulana, na ciclano, no ciclano. E você está pecando. E pior, contra Deus. Isso é uma permissividade. Aí você vai permitindo, acha que aquilo ali não tem problema. E para um cristão, são duas palavras, né? Aversão e inversão. Você está tendo uma aversão aos valores de Deus, então, e você está tendo uma inversão. Por quê? Não, mas eu sou cristão, pastor. Tá, você é cristão, mas você está tendo uma aversão, então, aos valores. E aí você agora tem uma inversão. Você pega as coisas, como eu vejo muita gente tentando dar um jeitinho e dando uma distorcida no negócio. Você rejeita a verdade e distorce uma aversão e uma inversão dentro desse território da sexualidade para tentar buscar seus prazeres, buscar suas compulsões, quer fazer lá com a mulher e por aí vai. E aí, então, o primeiro passo é reconhecer que tem um problema e que a gente ganha ou perde nossas batalhas na mente. A gente ganha ou perde nossas batalhas na mente. Agora, um segundo ponto muito importante
Um dia um cara falou assim para mim, pastor, o meu vício em cocaína é tão sério e está ligado com bebida alcoólica. Então eu não posso, olha só, eu não posso chupar uma bala que tem uísque, por exemplo, que desperta em mim, ativa em mim, entendeu? Um desejo de usar cocaína que eu fico louco. Eu saio 1h da manhã, 3h da manhã, eu saio 4h da manhã, certo? Se eu chupar uma bala, é o gatilho. Então você tem que entender quais são os gatilhos que te levam a essa prática. Por exemplo, TikTok hoje, eu, por exemplo, desliguei o TikTok do meu celular por causa disso. É tanta sensualidade, é tanto convite. É a pornografia branca. É uma pornografia branca. Então, soft porn. Né? Exatamente. Então, o TikTok, se é o meu problema e se pode provocar em mim um desejo de ver o que eu não devo, a Bíblia diz, se um olho teu te faz pecar, arranca, pô. O Instagram, tá? O Instagram é fácil você saber o que você está vendo. Vai lá naquele mosaico e vê o que a inteligência artificial, que o algoritmo está te oferecendo. Se você está te oferecendo, por exemplo, imagens sensuais, é porque é o que você está buscando. Você está me entendendo? Então acaba com isso se você não consegue ter o controle, que é um gatilho. Isso aí se chama, pastor, quando a gente está tratando, chama-se rotina do vício. E aí, quando a pessoa explica como cai, aí a gente chama ciclo do vício. Exatamente. Então, assim, a gente pergunta à pessoa, como é sua rotina? Então, explica todas as vezes que você cai, como é que funciona. Onde você estava? Onde você estava. Ambiente, um exemplo, horário. Isolamento. Eu atendi um policial e ele falava assim, pastor, eu vivo a semana... Ele é um oficial, né? Tranquilo, tal. Mas quando eu estou no meu plantão, pastor, que eu estou lá no meu quarto, isolado... Por quê? Porque o isolamento anda de mão dada com a imoralidade. Uhum. Então, se eu sei que lugares isolados é um problema para mim, eu tenho que montar um dispositivo de segurança. É aí que eu estou falando, Marcão. Então, aquilo que você não identifica, você não modifica. Então, por exemplo, tem cara que o gatilho dele é fazer visitas em sites de check shop. E fica vendo tudo aquilo que se oferece. E ali é o mundo negro. Entendeu? Tudo aquilo que se oferece, daqui a pouco ele já está lá na pornografia de novo. Então, por que você acessa isso? Então, o que eu estou tentando dizer para você que tem esse problema, vai tirando isso de perto de você. Isolamento. Não fique mais isolado. Ou então, se você sabe que vai para o isolamento, faça desse lugar um lugar de culto. Vou mudar então, entendeu? Eu vou orar, vou ler a Bíblia, vou cantar, vou transformar isso, porque você tem que colocar alguma coisa no lugar. Identificar essa área de fragilidade e levantar um muro, porque o muro está baixo aí. Se não fizer isso, pastor, não tem jeito. Não tem como, não tem terapeuta, não tem pastor Josué, não tem uma pessoa sexóloga. Me acessou e ela mora fora do país, que eu atendesse ela, né? E beleza, atendi ela no primeiro momento e aí eu comecei a investigar quais eram os lugares de queda. Aí ela falou do WhatsApp, não, eu faço parte de um grupo, eles mandam muito vídeo, tal. Eu falei, cara, você vai ter que sair desse grupo. Sim. Ele falou para mim assim, não posso, pastor. Não posso porque eu trabalho aqui e esse grupo aqui é empresarial e tal, e tem muita coisa. E eu falei, cara, é o seguinte, então eu não posso te ajudar. E realmente, só dei aquela sessão, não continuei mais. Então eu falei, você que sabe. É o nível de comprometimento dela com o futuro dela, com a família dela, com a salvação dela. Uai, você vai arrancar esse olho, cortar essa mão, é o seu tropeço. O médico fala assim, o cara chega lá com um sério problema, você fuma. Tá, então, a partir de hoje você não pode fumar mais, porque senão você não tem mais 6 meses de vida. O que o cara faz? Imediatamente. Você quer ver o seu neto? Você quer ver a sua filha casando? Você quer ver quantos anos? Eu fui jantar, um empresário de jogadores me levou para ministrar para um time da Europa lá, e ele mora em Portugal. E é interessante, lá é comum, é cultural tomar vinho. Né? A esposa dele toma vinho, aí é comum você comer um bacalhau tomando um vinho. E eu percebia que ele não bebia. Eu falei, mas você é português e você não toma vinho? Ele falou, não. O médico falou para mim que se eu não parasse, tá, de tomar
o vinho, não sei por que substância que tinha lá, em função da saúde dele, eu não teria mais 6 meses de vida. Então, eu estou obedecendo uma orientação de quem conhece, entendeu, sobre minha saúde. Olha aí, você está me entendendo? Forte. Agora você está falando, você é um terapeuta, você está falando para o cara, você tem que sair desse grupo do WhatsApp. Ele prefere... Eu não acredito que seja obrigado. Ou então ele vai ser luz e sal ali para chegar no diretor e falar, eu só fico aqui se pararem, se colocar uma regra aqui. Se colocar uma regra. Que regra? Ele era o patrão, pastor. Então... É nível de comprometimento baixo mesmo. Então, meu irmão, ele É querer o milagre sem orar. Agora, 2 coisas que eu acho que fortalece também nesse processo de libertação sexual, de cura sexual, é trabalhar os estímulos certos. Porque entende que é como se criasse um caminho neural. É tipo, tem um monte de mato e de tanto você passar ali, o mato foi baixando até o mato morrer. Então, o cérebro do viciado, ele cria aquele caminho neural de prazer. Ele já sabe que ele vai ter uma súbita de dopamina, ele já sabe... É o delta FOSB, né? Isso. A proteína no cérebro. É muito forte. E como essa educação, ou na verdade não é nem educação, essa podridão dessa trilha neural, ela vai ficar ali. Eu tenho que substituir por outra coisa. E aí é importante ter cuidado para não ir para alimentação e não virar uma obesidade, para não ir para várias áreas. Você tem que colocar algo saudável no lugar. Isso. Academia, de repente você se envolver Estilo num de projeto vida. social, entendeu? Perfeito, pastor, é isso. E uma das coisas que eu sempre falo, e acho que vocês na área terapêutica também, é ali construir os estímulos sexuais saudáveis. Porque quando eu estou tirando um estímulo de alto prazer, eu tenho que ter para um estímulo no mínimo 3 para gerar equilíbrio, então não pode ser só um, porque se for só um também vai querer pegar a mulher e fazer sexo, por mais que seja a mulher, por mais que seja sem pecado, vai sobrecarregar essa mulher porque quer saciar desse vício nela. Então, pelo menos 3, tirou um caminho, eu tenho que criar pelo menos 3 de prazer em equilíbrio. Então, por exemplo, buscar a presença de Deus, o devocional, o momento com o Espírito Santo, estar em boas mesas, né? Um hobby, um hobby físico, principalmente, gente, a atividade física é uma das ferramentas, é comprovado, é uma das ferramentas que ajuda a se libertar da pornografia. Você pode ver que a maioria dos viciados em pornografia, grande parte deles são sedentários. São sedentários. A maioria não pratica atividade física. E sim, e os estímulos positivos sexuais com a esposa, os estímulos positivos sexuais com o marido, porque infelizmente tem mulheres viciadas também, né? Sim. A Luana traz E muito dessas informações pra gente. Então, assim, quais são os estímulos sexuais positivos? Fazer sexo no claro com seu cônjuge, trocando olhares, para você enxergar, se conectar emocionalmente, nada de tudo escuro para a imaginação flutuar, tocar, sentir, os 5 sentidos, tato, olfato, visão, audição, paladar, o beijo na boca, a temperatura, essa conexão sexual saudável. Eu costumo dizer, você não precisa da pornografia para ter prazer, você não precisa da promiscuidade, você precisa do erótico saudável, que é se conectar a quem você escolheu fazer uma aliança conjugal, é se conectar sexualmente. Não é só corpo, é corpo, alma e espírito. Né? Agora, Isso uma coisa importante. muito saudável, assim, tem coisas que, para mim, é a cura. Tá? Por exemplo, a atividade física, para mim, está fazendo bem em vários aspectos. Alimentação, sono, relacionamento com outras pessoas que faz junto comigo. Ontem mesmo nós estávamos fazendo uma atividade física, eu, o João, a Carla, a Rose e tal. Eu sigo os dois, né? Vejo tudo. Então, Pastora tá... isso é muito legal, certo? Muito legal. Agora, uma outra coisa importante, depois da atividade física, é o sono e a alimentação. Isso aqui é muito importante, certo? Porque você é, de certa forma, o que você come. Uma outra coisa muito importante é relacionamento. Não tem como, né, Marcão? O Marcão tem participado conosco de uma reunião que nós estamos fazendo aqui com os pastores uma vez por mês. Pô, como é saudável, a gente passa uma manhã junto, depois vamos almoçar junto. Como é saudável você receber em casa amigos, você está num pequeno grupo de comunhão, um DNA, life group, que nem o do pastor Abe Uber. Ou seja, relacionamento te cura. Nossa, entendeu? Relacionamento de cura. Então, dormir bem, comer de forma correta, se relacionar, seja andar de bicicleta, seja correr, seja nadar, seja academia. Ah, pastor, mas a academia tem várias mulheres assim. Sim, concordo. Mas antes de qualquer coisa, o problema está na sua cabeça. Antes de qualquer coisa. Porque não adianta você também estar no meio de irmãs com saia até a canela, mas se você na mente desnuda cada uma delas. É a frase que o senhor faz sempre o que eu fala. faço, vai 2 da tarde. E A assim, gente vai... não é, pastor, porque assim, nossa, tô com... Não, mas é uma questão
né? É uma questão de você, igual eu chego no hotel, não sei se tem um programa adulto, eu tiro a tomada da TV, se tem revista, eu dou para a camareira, sei lá o que é que tem, não vou dar mole. É isso aí, né? É uma questão de se proteger. Outro dia eu recebi um querido, vocês conhecem, mas por uma questão de ética, eu não vou citar o nome dele, ele estava na minha casa, né? E eu percebi que ele estava vendo o computador, sabe como? A porta do quarto aberta, e ele com a tela do computador para o corredor. Eu já logo entendi. Entendeu? Talvez, quem sabe, esse é o isolamento que ele não quer ter. Entendeu? Esse é o momento de ver o computador que ele não... Então, para se policiar, o que ele faz? Ele deixa a porta aberta, a tela do computador para o corredor, para ele se sentir seguro aqui. Ó. Isso é maravilhoso. É a frase que o senhor fala, né? Que por onde eu piso, sempre que eu lembro, eu falo, o pastor Josué me ensinou algo que virou a chave lá na minha vida, desde, enfim, anos te ouvindo. Eu não posso impedir que o passarinho voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele pouse, que ele faça ninho, que ele tenha filhotinho. E é real, é escolha. A gente está num grupo, a gente pode excluir, a gente está com o livro, pode virar a página, está no ambiente, pode sair. Eu sempre falo o seguinte, pastor, o apóstolo Paulo, ele deixou um dispositivo assim complexo, né? As pessoas às vezes têm dificuldade, mas ele disse, o melhor jeito de lidar com algumas coisas como essa é fuja. Aí uma pessoa dessa, às vezes não entende, o cara deixa a porta aberta, bota lá, ele está fugindo, ele está obedecendo. Acabou. Aí tem gente, pastor, que fala assim, não, pastor, mas o senhor não acha que se eu fizer assim, assado, grelhado, ao molho, você não acha que eu vou vencer? Eu falei, não, brother, a Bíblia fala sobre fugir. Aí por que eu vou fugir? Bom, o apóstolo Paulo era o cara, e ele está dizendo que é para fugir. Aí você está dizendo assim, quer dizer que se eu ficar presente, mesmo sendo quem eu sou, toda a experiência que eu tenho, ainda eu posso fracassar, cair, tropeçar, falir? Pode. Então não tem jeito. A ideia é fuja. É o melhor método. Tem uns caras que perguntam para mim, pastor, é pecado eu tomar uma taça de vinho? É porque a Bíblia, Paulo falou, não seja dado a muito vinho. Sim. Não existe um texto na Bíblia que proíba você tomar uma taça de vinho. Porém, eu pergunto, você já foi viciado? Não. Nunca. Você nunca teve problema com bebida alcoólica? Não. Então, cara, uma taça de vinho com a sua esposa numa noite não vai fazer mal nenhum. Aí eu pergunto, você já foi viciado? Já. Eu já fui viciado de um jeito, aí me conta a história. Eu falei, cara... Então, nem uma taça de vinho, nem um gole, certo? Nem um gole. Por quê? Porque eu já vi pessoas que começou nessa brincadeira e voltou ao vício. Ao vício, volta. Você percebe? Então, é questão de bom senso. Eu ouvi uma vez uma frase, não lembro se foi do senhor ou de quem foi, que diz assim... Ao diabo você resiste, à tentação você foge. Então a Bíblia diz resistir ao diabo. Então o diabo você resiste, mas a tentação foge da tentação, porque é a tentação que te envolve silenciosamente. O diabo não, você está vendo ali que é coisa do diabo, você está vendo que é coisa do inimigo, mas a tentação não, ela vem florida, né? Ela vem silenciosa. Eu quero só pedir uma coisa, pastor, que eu estou meio agoniada. Gente, que aula é essa? Você tem que compartilhar, você tem que curtir, você tem que comentar aqui. Se você quer mais, né, vídeos como esse, né, pastor? Gente, eu fico assim, me arrepiei várias vezes aqui, porque olha como é forte, uma das maiores referências em família, parar o tempo dele, nos chamar, e olha como está fluindo aqui. Eu sinto Deus nessa mesa. Você precisa enviar isso para o grupo de pastores, líderes que você conhece, para os grupos de WhatsApp, esse link, deixar o seu joinha, porque isso faz muita diferença para o pastor continuar esse ministério aí, porque é forte. Então, Jesus, quando ele falou assim, que se o seu olho direito te faz pecar, arranca, ele estava falando de uma radicalidade que a gente precisa ter quando a questão é pecado. Eu já contei uma ilustração, não sei se vocês se lembram, de um viajante que estava viajando pela Europa no inverno. E ele todo encapotado, bota e tal, andando na neve. De repente ele viu uma cobrinha assim, bonitinha, né? E ele, muito dado a proteger a natureza e tal, ele falou, não vou deixar essa cobrinha morrer de frio. Ele pegou a cobra e colocou dentro do casaco dele, falou assim, quando ela estiver se recuperando, eu deixo ela num lugar que ela não morra. Só que ele não sabia que era uma cobra venenosa mesmo, assim, né? E quando ela se recuperou, ela picou e o viajante morreu. Então,
Com cobra não se brinca, entendeu? Com o pecado não se brinca. Foge. Foge. Ou pisa na cabeça e termina de matar. Porque cobra é cobra. Entendeu? Cobra é cobra, você está me entendendo? Então Jesus estava falando de radicalidade. Então, ó, se a tua mão direita faz pecar, corta. Entendeu? Ele estava falando realmente para a gente resolver isso de forma radical. Não brincar. Eu preguei no Douglas, na conferência Lidere com Jesus, eu estava falando para ele, Sansão, de tanto brincar, de se deixar amarrar, um dia amarrado ele ficou. Então tem muita gente flertando com o pecado, achando que é possível sair dele ileso. E o problema são essas pequenas concessões. Não é? Não tem nada a ver, só, aqui eu sou maduro. Não vai nessa. Sansão pensava que era também e teve sério problema. Mas vamos para uma outra questão aqui, que eu acho que a gente pode ajudar muita gente. Ó. Ela diz assim, ó, estamos casados há 3 anos e ainda somos virgens. Aqui quem fez a pergunta foi um rapaz. Ele tem problema de ejaculação precoce e a mulher tem problema de vaginismo. Você viu por que eu estava querendo falar com a fisioterapeuta pélvica, né, que muitas pessoas nem sabem o que é isso? Como é que a gente pode dar uma orientação para esse marido aqui e para a esposa dele? É muito recorrente. Eu vou explicar primeiro o que é vaginismo, né? Tem gente que fala que é frescura, não, é uma doença. Na verdade, a gente chama de disfunção sexual. Mas é muito recorrente, só para vocês entenderem, onde tem uma mulher com vaginismo, o homem desenvolver a ejaculação precoce. É muito recorrente. Eu atendi muito esse ambiente clínico, mas eu vou explicar primeiro o que é. O vaginismo, ele é uma disfunção sexual feminina, onde a mulher sofre uma contração involuntária e às vezes até voluntária do músculo pubococcígeo. O que é isso, Ari? É um conjunto de músculos, de fibras musculares, que fica ali no nosso fundo. Tanto o homem quanto a mulher tem, chamado assoalho pélvico. Esse conjunto de fibras musculares que nós temos, eles são responsáveis por segurar intestino, bexiga, útero da mulher. Ele é que segura pum, que segura xixi. Quando a gente está com gases no elevador, que tem outras pessoas que não podem soltar pum, né? As fezes, né? Segura. Então, ele é responsável. Não tem o assoalho do carro, nós todos, homens e mulheres, temos o assoalho pélvico. Só que esse assoalho pélvico, que é o músculo pubococcígeo, ele é responsável também pelo nosso sistema de sexualidade, nosso sistema sexual. Então, ele tem ali 3 funções, ele tem, e uma delas é a função sexual. E, normalmente, essa mulher que tem o vaginismo, que é considerada essa condição onde não entra, às vezes, um cotonete. Sabe o cotonete de limpar a orelha? Não entra na vagina um cotonete, que é um caso seríssimo de vaginismo, né? Algumas mulheres acham que tem vaginismo, mas até tem ali a entradinha de alguma coisa, e às vezes a gente não considera vaginismo, é claro que é uma avaliação clínica, mas considera dispareunia, né, que é uma outra disfunção. Mas o vaginismo não é frescura. Dispareunia é sentir dor no intercurso sexual. Exatamente, sentir dor, às vezes não conseguir penetração completa, e tem vulvodínia, vestibulodínia, anorgasmia, enfim. E o vaginismo, pastor, é uma coisa séria. Eu já cheguei a atender situações onde a médica, no ambiente clínico, virou a ginecologista e falou para a menina assim, é só comprar um lubrificante e relaxar. Não, o vaginismo ele tem pano de fundo. Na psicologia, a gente entende que o vaginismo, na maioria das vezes, ele tem um trauma de pano de fundo. Ou uma tentativa de abuso sexual, ou ter visto ou ouvido os pais ter tido relação sexual, enfim, uma infinita motivação. E aí, só abrindo um parênteses para você continuar daqui a pouco. Por favor. Há uma pessoa que nós indicamos para você dentro da nossa família, que ela ficou 10 anos casada. E em função da forma como ela foi criada e tal, ela nunca teve coragem de se abrir para ninguém. O que aconteceu? O casamento acabou. Quando o casamento estava acabando, porque o marido estava tendo um envolvimento extraconjugal, que ela se deu conta da gravidade. Só que 10 anos depois. 10 anos num casamento sem penetração. E o que aconteceu? Aí que ela foi procurar ajuda, aí que ela encontrou esse trabalho de fisioterapia pélvica, aí que ela realmente encontrou a solução para o problema e vai casar novamente agora em paz, em relação a isso. Então, olha a importância dessa nossa conversa aqui. Ó. E é tão sério, pastor, porque não é falado. A gente não vem de uma cultura religiosa onde tudo é o demônio. Não vai orar, é o demônio. Não, tem coisa que é autorresponsabilidade. E assim, esse caso é um dos casos que eu vi ao longo dos anos. Eu atendi também uma situação de uma menina que ficou 8 anos e 2 meses, um casal casado, e não tinha conseguido penetração, e só me procuraram porque virou na internet, enfim, queriam engravidar.
E até então eles faziam ali nas coxas, faziam do jeito que davam, mas não conseguiu. 8 anos. E teve esse outro caso de 10 anos também, né? Familiar, enfim. Existem vários casos. E aí, vaginismo não é frescura, não é só lubrificante. Normalmente o vaginismo tem um pano de fundo. Na psicologia a gente estuda muito isso, então tem um motivo. E muitas das vezes é inconsciente, tá? Você não vai pensar assim, mas eu nunca... Algumas pessoas, eu nunca sofri abuso, eu nunca, não sei por quê. Mas quando a gente vai ali no sistema de atendimento da sexologia clínica, aplicando ferramentas, a gente acha o pano de fundo. Normalmente a gente acha, né? E daí tem uma questão emocional. Então, tem uma questão emocional, tem uma questão cultural, porque é biopsicocultural. E tem a questão física, que é do organismo. Então, é necessário tratamento e tem cura, tá? Deus te deu, mulher, uma vagina completamente capaz de ser penetrada pelo seu marido e você ter prazer com isso. Para você ter uma noção, tanto que Deus é lindo, Deus é tão lindo, assim, eu fico maravilhada. Quanto mais eu estudo a sexologia, hoje a gente tem um instituto, forma sexólogos, e eu fico, assim, maravilhada com a bênção de Deus. O canal vaginal, ele em estado de repouso, ele tem de 9 a 12 centímetros. Quando a mulher fica excitada, ele pode chegar a 14, 15, em alguns estudos vão dizer até 16 centímetros, que é mais raro. Então, a vagina, ela se dilata com o processo de excitação, ela é completamente capaz de receber a penetração. Deus não criou o sexo para te punir, para te envergonhar, ele criou por prazer. Então, o vaginismo é essa condição onde tem cura. Como é o tratamento? E daí, isso eu acho muito importante, a gente pega alguns casos também lá no SOS, pessoas pedindo ajuda, sempre pensar que eu vou precisar de 3 instâncias nesse tratamento, nesse processo, que vai durar por um tempo, em alguns casos um tempo curto, outros maior. O primeiro, é um acompanhamento. Eu, particularmente, não abro mão de acompanhamento espiritual. Então, algumas pessoas da área da sexologia vão dizer, é porque ela é cristã, acertou. É porque eu entendo o poder do mundo espiritual. Então, tem que ter uma cobertura espiritual. Sexo é mais espiritual do que carnal. Então, tem que ter uma cobertura espiritual de um casal, de pastores, alguém que esteja orando pela sua vida sexual por aquele período e travando essa guerra. Segundo, tem que ter alguém da área da psique da sexualidade. Então, um terapeuta que tem especialização, um casal que tem especialização, um sexólogo ou sexóloga. Aí, Ari, posso fazer com um psicólogo? Pode, mas eu vou dizer que a psicologia não dá embasamento para ninguém ser sexólogo. A psicologia me ensinou muito, mas para ser sexólogo tem que fazer sexologia, tá? E aí tem que ter um sexólogo para trabalhar, pastor, destravar o desenvolvimento da prática sexual, emocional e física, tá? E o terceiro é a fisioterapeuta pélvica, a físio que vai trabalhar ali a gente chama de distensão muscular daquela musculatura em ambiente clínico. Porque é músculo. É músculo. Assim como você precisa fazer alongamento, você não precisa fazer alongamento, você tem que alongar a vagina, pô. Exatamente. Entendeu? Só que tem uma especialista que vai ajudar a fazer isso, né? Na sexologia, a gente faz a especialização em fisioterapia pélvica. E eu trabalhei muito no ambiente clínico, eu sempre expliquei, olha, é importante fazer os exercícios, é importante ir a um ambiente clínico como a físio, passar pelo biofeedback, passar pela estimulação, às vezes até uma eletroestimulação, depende da situação, um pós-câncer, um pós-parto traumático, uma menopausa. A gente precisa entender a importância de trabalhar esses músculos da parte íntima. E aí, pastor, por que vem a ejaculação precoce? Porque esse homem, a maioria das vezes, ele se sente incompetente. Não é culpa dele, mas ele se sente incompetente. Não, eu tenho que ejacular logo porque está constrangedor isso aqui. Eu tenho que ejacular logo porque, já que não vai ter penetração, está constrangedor, eu não posso fazer ela sofrer. Ou às vezes passou um tempo mais longo, sem relação. Sem relação. Boa. Verdade. Isso né? Nós homens sabemos disso, né? Quanto mais tempo mais fica longo, sem ejacular, mais rápido ejacula. Mais rápido ejacula. Né? Verdade, isso também. Boa, fisiológico. Boa. E aí, assim, esse homem acaba entrando num ciclo de constrangimento e eles acabam se distanciando. E aí, muito tempo sem sexo, ejacula rápido. Tem tratamento. Agora, o mais importante, pastor, é não só reconhecer o que está acontecendo, mas é se mover. O grande problema hoje é o constrangimento das pessoas de procurar ajuda certa, nas pessoas certas. Procure ajuda. Inclusive, ajuda. Vamos deixar aqui também o arroba daquela fisioterapeuta pélvica. Kate. Eu vou pegar aqui. Mas pega, coloca. Uma fisioterapeuta. E aí, vou dar uma dica aqui sobre físio, tá? Sigam essa físio que o pastor vai colocar e procure também uma físio na sua cidade para a área clínica.
Por quê? O que a gente indica muito para vaginismo, pastor, é importante para o ambiente clínico. O sexólogo pode atender online, pode, mas a área clínica da fisioterapia tem que ir para o ambiente clínico. Exatamente. Lá vai ter o biofeedback, o eletroestimulação. Lá tem aparelhos que é ali usado para a gente trabalhar, distensionar essa musculatura do assoalho pélvico, fortalecer essa musculatura do assoalho pélvico, e daí é como um médico. O médico pode até te atender online, mas para te dar a medicação, para te colocar no soro, você tem que ir lá. Então, se você percebe que tem vaginismo, ou até mesmo, pastor, uma outra questão que não se fala, homens que têm dificuldade de manter ereção. Tem fisioterapia pélvica para homens. Eu conheci. E é muito legal. Eu vou deixar aqui, é a Cariele Andrade. Ela coloca aqui que ela, mais de 1.500 mulheres livres da dor na relação. Olha que coisa linda. Isso aqui é magnífico, maravilhoso. Isso aqui é salvando casamentos, salvando famílias. Maravilhoso. Coloca aí para mim, então, tá? É @Cariele Andrade, tá? @Cariele Andrade. Qualquer dia eu falei para ela que eu vou fazer um podcast com ela qualquer dia. Isso, muito bom. Mas é muito bom estar no ambiente clínico, né? Porque aqui não tem como fazer isso aqui. Mas até as instruções básicas já modificam. Porque o que para nós, às vezes, até para o senhor mesmo, para vocês que atendem muitas pessoas, o que para vocês é básico, para os outros transforma, né? Então o grande fracasso, né, da igreja, muitas vezes, é a demora em buscar ajuda. Você falou do aspecto, né, biopsico. Nós que trabalhamos, nós temos a visão pneumo-psico-soma, né, a visão espiritual, psíquica, fisiológica. E esses dias, um jovem muito querido me procurou, a gente conversou. Quando ele começou a mostrar que o problema dele era totalmente fisiológico, eu já conheço uma clínica em São Paulo, de uma pessoa muito querida, né? Já estive lá, inclusive, junto com Márcia. E eu enviei o cara para lá. Pastor, ele teve agora, na Batalha de Todo Homem, com a gente. Ele falou, pastorzão, você não tem ideia. A terapeuta, que é totalmente exclusiva para esse território masculino, resolveu o problema dele. E eu conheci ela, até dei vontade de trocar uma ideia mais com ela para aprender ali. E tem a outra que é totalmente exclusiva para a questão pélvica, tudo. Então, assim, há uma demora em buscar ajuda. Há uma demora. A procrastinação é o grande problema da maioria das pessoas. Pastor, só um detalhe para a gente... que acho que o senhor vai mudar de assunto, né? Eu conheci aqui em Bragança, uma pessoa me veio no Instagram e falou, olha, eu moro aqui em Bragança também, você me indica uma fisio e tal. Eu falei, poxa, eu moro aqui, eu tenho que achar uma fisio aqui, né? Comecei a pesquisar, encontrei uma fisio, fui lá, eu fui ser atendida por ela, levei até uma filha minha que está na recuperação do pós-parto, e ela é especialista, ela atende mulheres, mas ela tem uma especialização em homens. Me lembrei dela aqui falando agora. E aí, uma coisa importante, só para reforçar, homens, existem fisioterapia pélvica para os homens também, tanto para trabalhar uma prevenção de disfunção erétil, uma perda de qualidade de ereção, porque o homem também, o sistema de ereção dele também é revestido por músculo, não é só circulação sanguínea, é músculo. Então, é incrível como o sistema fortalecido de músculo melhora a pulsão de ejaculação, qualidade de ereção, melhora controle ejaculatório, melhora a sensibilidade. Então, é muito importante aí saber exercícios, né? Exercícios que são feitos exatamente para essa questão vascular, para que a ereção seja mais constante, né? Para que seja saudável. E você precisa fazer, e né? prevenir, porque uma coisa que os homens também deixam, né? Os homens não, acho que todos nós precisamos sempre evoluir nisso, todos nós. É o que a gente falou, ir na emergência. Então, viver na emergência. Previne, vai lá, faz uma consulta, o que pode melhorar aqui, qual exercício eu posso fazer? Mas vamos aqui para uma outra questão, Marcos. E aí, ela diz assim, sofri abuso por anos e hoje não sinto prazer durante o sexo. Pode haver ligação com o trauma? Como devo proceder? Com certeza. Um abuso, ele vai fraturar a pessoa vitimada nessa área em alguns lugares. Primeiro que um abuso rouba duas coisas, inocência e pureza. Começa por aí, né? Mas, primeiro, um abuso,
Um abuso traz um dano no corpo, porque a pessoa pensa que seu corpo é o inimigo. Segundo, um abuso, ele danifica o seu jeito de pensar. Uma pessoa abusada, nesse trauma, ela não pensa do mesmo jeito. Isso quer dizer que ela casou, vai para a cama. Como é que ela interpreta aquele toque? Reforça essa frase que eu achei muito forte. O abusado pensa que seu corpo é seu inimigo. Essa é a frase, né? A pessoa que foi abusada, por que ele pensa que o corpo é o inimigo, Ariane? Porque ele entende que a atração que atraiu o abusador foi seu corpo. Então ela diz, meu corpo é meu inimigo. Por isso que algumas mulheres preferem ficar obesas. E prefere roupas mais largas, porque ela diz, não, o meu corpo é meu inimigo. Segundo, seu jeito de pensar é danificado. E aí, ninguém faz sexo sem pensar. Aí a pessoa fica, não, mas me tocou aqui, me tocou ali, a pessoa travou. A pessoa trava. Segundo, suas emoções, elas alteram. Porque uma pessoa abusada não tem como não ter emoções também fraturadas. Então, corpo, adoece. Pensamento, emoção, aí vem relacionamentos. Pastor, uma pessoa abusada não consegue se relacionar de forma saudável. E aí você vai pegar uma pessoa dessa que enxerga o sexo de um jeito distorcido, porque ela foi fraturada, danificada naquele lugar, muitas vezes por uma pessoa que deveria protegê-la. Aí ela vai para a cama com a pessoa que está dizendo que a ama, que quer proteger, ela fica... Não. Então, provavelmente, com certeza, essa pessoa, em razão desse abuso, ela vai apresentar essas demandas aí no sexo, na vida conjugal dela, e vai ser problema. Para mim, o grande desafio para uma pessoa que foi abusada é conseguir ressignificar tudo isso. Né? Porque eu conheço algumas pessoas que sofreram tipo de abuso e hoje elas lidam com isso com muita tranquilidade. Entendeu? Tem uma boa vida sexual, falam até do abuso já com uma consciência de alguém que foi completamente curado e tal. Acho que nós, né, assim, não, eu tenho muito que aprender, mas acho que tanto o pastor Marcos quanto eu, a gente consegue falar disso com muita paz, assim, hoje. Mas é um processo, assim, eu vendo o pastor Marcos falar que é muito forte. Eu não me lembro de ter escutado isso, não sei se está no seu livro, mas eu tive, nos meus processos de libertação, de cura, eu tive essa dor de pensar que meu corpo era meu inimigo, assim. Sim. Eu fui atraindo abusadores, desde o primeiro abuso aos 7 anos de idade, eu fui atraindo abusadores, assim. Hoje eu olho para trás e eu consigo identificar, até me emociono, mas é tão lindo olhar para trás e ver essa libertação de que, tipo, isso faz parte da minha história, mas não faz parte mais de quem eu sou. Hoje eu posso escolher relacionamentos saudáveis, mas eu fui atraindo abusadores porque a necessidade que eu tinha era, de alguma maneira, tentar tampar aquela dor que parecia que uma pessoa poderia tampar, mas as pessoas não curam dores assim. E aí eu vou dizer uma coisa, no meu caminho de cura, no meu processo de cura, de tudo que eu vivi nesses últimos, sei lá, eu tinha 7 anos, né, 20 anos, eu estou com 38, vou fazer 39 agora. Eu entendi que, primeiro, quem nos cura sempre, em primeiro lugar, é a nossa intimidade, profundidade no relacionamento com Deus, a profundidade na palavra, no mergulho, porque eu consigo lembrar de coisas que fizeram comigo quando eu tinha 7 anos, eu consigo lembrar de coisas que fizeram comigo quando eu tinha 13 anos, eu consigo me lembrar, mas eu não me lembro nem desejando a morte de ninguém, nem com ódio de ninguém, e eu tenho... Inclusive, é até ruim falar, mas eu tenho dó. Assim, eu tenho uma sensação, tipo, volta e meia, quando eu estou ministrando e vem alguma coisa na minha cabeça, eu falo, Deus, eu permaneço no perdão. Eu permaneço perdoando ciclano. Porque parece que faz parte da minha história mesmo, mas não de mim. Daí, a profundidade no relacionamento com Deus. A segunda coisa que me ajudou no meu processo de cura, Deus usa pessoas. Então, assim, meu Deus, nesse período, como Deus usou pessoas e usa, né, até hoje. Pastores, líderes, psicanalistas, terapeutas. Eu amo a psicologia, eu amo a psicanálise, eu amo ter terapeutas. Então, eu sou paciente, atendi muito, mas eu sou paciente desde os, acho que 17 para 18 anos. Fui a primeira terapeuta num serviço social da igreja que eu consegui ser atendida, tipo, há muitos anos atrás. Então, assim, cuide das suas emoções, não pare. E a terceira coisa, entender que o perdão, ele é uma jornada. É até Jesus voltar. Eu me lembro, anos depois do abuso, eu fui para um velório e
E é até forte falar isso, mas é importante, talvez alguém precise ouvir. E 12 anos depois, eu encontro esse abusador no velório. Eu estava lá nesse velório e essa pessoa chega com a família, já um senhor com os filhos, enfim, a esposa. E eu comecei a ter crise de vômito. Eu tremia e quando eu via estacionando, atravessando a rua, eu fui para o banheiro, eu comecei a vomitar, comecei a passar mal e eu comecei a gritar dentro de mim, né? Hoje eu falo para todo mundo o que ele fez comigo. Hoje todo mundo nesse velório aqui vai saber quem é essa pessoa. Porque indignamente a gente quer o quê? A justiça. A nossa carne quer a justiça. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo dentro de mim, permaneça no perdão, permaneça no perdão. E aí Deus, mas olha a vida dele, está bem resolvido, como se nada tivesse acontecido. E o Espírito Santo falou comigo assim, eu não tenho que provar a justiça que eu fiz a seu favor. Permaneça no perdão, permaneça no perdão. E hoje eu olho para trás e quando vem alguém falando dos abusos, eu quero te dizer, essa jornada você não consegue sozinha. Primeiro com o Espírito Santo, segundo com pessoas ao seu lado. E terceiro entendendo que é uma jornada até Jesus voltar. Permanecendo no perdão, permanecendo cuidando das suas emoções. Porque nós podemos perdoar, mas a gente não esquece, né, pastor? A gente não esquece. A dor do abuso, ela é imediata, carregada para o futuro, ou ela é sentida só no futuro? E eu vou explicar por quê. Eu fui abusado, mas quando eu fui abusado, eu não senti nada, porque a pessoa que me abusou, eu era uma criança de 4 anos, então eu não conseguia traduzir aquilo, não existia a gente não tinha noção, né? Não tinha a presença de medo, não tinha força, não tinha nada, entendeu? E aquele ambiente ali, para mim, soou um ambiente de imoralidade, e é tanto que eu não carrego sentimento nenhum. Mas no futuro, eu senti a dor de ter me tornado o que eu me tornei, porque a plataforma que me jogou para esse quadro escravizador da pornografia, do vício, foi o abuso, né? Agora, uma pessoa que é abusada e ali existe medo, frases, todo um processo Ameaças, né? de ameaça, evidentemente a dor, o trauma, a memória ferida, ela é imediata. E isso ela vai carregando lá para frente. E eu acho que eu já até falei para o pastor, eu senti mais dor por aquilo que eu me tornei do que propriamente o abuso que eu sofri. Não é comum isso, pastor, mas é por quê? Porque acontece, eu atendi outro rapaz, ele foi abusado pelo irmão, esse rapaz ele não é brasileiro, dos 4 aos 8 anos. Ele mantinha relação sexual. E aí, como eles moravam em um lugar campesino, lugar roça, o irmão precisou viajar para outra cidade maior para continuar os estudos. O que é que ele faz? Aí entra nas parafilias, nas perversões. Como ele mantinha a relação dos 4 aos 8, o irmão foi embora, agora o que é que ele fez? Começou a mexer com o cachorro. O cachorro era um pastor alemão, ele começou a molestar o cachorro, e um dia o cachorro subiu em cima dele. E agora era o cachorro que estava mantendo relação com ele. Eu sei que é uma coisa assim... Nojenta, meu Deus. Nojenta, fora, é uma zoofilia, né? É uma bestialidade, mas não deixa de ser, pastor, o que nós temos escutado. Exatamente. Né? Temos escutado a necrofilia. Temos que falar que tem cura. Temos que falar, tem libertação, tem cura. Aí uma pessoa dessa carrega tudo isso, tem um profundo medo, uma profunda vergonha de expor, né? Porque foi abusado e é isso. E vou falar, a gente acha que isso está longe. Não, isso está muito perto da gente. E a gente precisa tratar desses assuntos aqui. Por quê? Porque tem muitas pessoas que precisam de cura e libertação nessa área e não sabem nem como começar. Por isso nós temos o SOS Casamento Curado, que é uma casa de cura realmente. Nós já recebemos mais de 5.100 casais. Mais de 5.100 casais. E a gente percebe como as pessoas são transformadas e curadas e aprendem, né? E aprendem a lidar com isso, porque, como você falou, é um processo, é uma jornada. E nessa jornada, que bom que o senhor falou disso, eu estava sem saber se eu podia entrar, mas nessa jornada, uma das coisas que eu posso olhar para trás, e hoje eu ajudo pessoas que foram abusadas, nós ajudamos pela misericórdia do Senhor, mas nesse processo,
viver essa jornada sentando para ser ouvir, sentando para ouvir, sentando para ser ministrado. Hoje tem batalha de toda mulher, tem batalha de todo homem. Às vezes você está pensando, não sou casado, não sou casada. As pessoas até brincam comigo, né? Acho que você deve ouvir isso também. Você vive em curso? Não, eu vivo cuidando do meu futuro. E eu cuido muito mais do meu futuro sentado ouvindo do que com o microfone na mão. Porque eu sei hoje exatamente quais as lutas que eu venci. Mas é o que eu não sei que vai me levar para onde eu não cheguei. É o que eu ainda não aprendi que tá me deixando aqui ainda. Então, hoje eu sou completamente curada com relação a abusos. Mas quantas são as outras dores que eu ainda não fui curada? Quantas são as outras áreas que eu ainda não tenho força? Então, é sentar ali, é dedicar tempo. Gente, cura. Pode até acontecer, tipo, de alguém orar e o tumor sair, mas cura é processo. E processo de cura, Deus vai usar pessoas. Eu falo sempre, não vai descer um anjo vestido de branco, batendo asas e falar, vim te curar. Deus vai usar pessoas imperfeitas. Alguém disse, né, que pessoas ferem pessoas. Agora, pessoas curam pessoas. Então, nós somos feridos por pessoas, nós somos curados por pessoas. Não tem como ser diferente. E sempre foi assim, né? E, nós vamos continuar num outro podcast, já falei com a Ariane, já falei com o Marcos. Marcos, de qualquer dia vamos fazer, quem sabe quarta-feira, a gente faz só sobre abuso, um podcast só sobre abuso. Estou me aprofundando bastante, viu? É o que a Ariane falou. Mesmo a gente já tendo estudado, mas quem sabe mais serve melhor. E se nós queremos servir melhor, a gente tem que tentar saber mais. Então, eu tenho cada vez mais aprofundado nisso aí. Levanta lá uns dados importantes e tal, e já com o que você tem, vamos falar quarta-feira, tá? Vou deixar aqui uma pergunta que nós vamos responder no próximo podcast, Meu relacionamento com a minha esposa parece mais de amizade. Não temos beijo, carinho ou intimidade. O que posso fazer para mudar isso? Vamos falar sobre isso no próximo podcast, mas eu quero que... Ariane, deixa uma última palavra para todos que estão aí conosco. Primeiro, mais uma vez ao Senhor, a pastora Rose, que eu tanto amo. A pastora Rose é uma das maiores referências de mulher para mim. E o senhor sabe que não é porque está aqui, eu falo isso onde eu piso, né? Eu olho para o Senhor e eu admiro o Senhor como um pai. E eu vejo que Deus colocou do seu lado, Deus te deu uma princesa. E é lindo ver isso, vocês são de verdade, né? Vocês são de verdade, não é isso aqui, é profundo mesmo, é lindo. Então, obrigada, viu? E fala também dos seus produtos lá, fala que é importante da loja. Então, nós temos um ministério que fala de sexualidade à luz da Bíblia, então ministramos palestras, mentorias, cursos. Temos o ICS, que é o Instituto Cristão de Sexualidade. Nós somos o primeiro instituto no mundo a formar sexólogos com o selo do MEC. A nossa formação é uma formação que tem o selo do MEC, o selo da ABRAT, que é um selo internacional. Nós temos mais de 12 médicos dando aula. Temos como professores, para a honra e glória de Jesus, na nossa turma, nosso grupo de professores também, o pastor Josué, pastor Marcos Moura, e pastor David Heiker, vários pastores que estão ali conosco dando essas aulas. A nossa formação é para pastores, líderes, enfim. Temos também uma linha de produtos para intimidade, então nós temos a Bias, que é uma linha de produtos veganos que não contém açúcar, glúten, parabeno, que tem ali uma loja online, mas com princípios. Então, você pode entrar na loja online e fazer a sua compra. É uma compra segura, não tem nada ali que seja promíscuo. A gente não trabalha com imoralidade, nós trabalhamos com o que une o casal. Então, segue lá no Instagram, lá tem muito conteúdo também. Também tem um canal aqui no YouTube, siga lá que tem bastante conteúdo. E lembre-se, o prazer sexual com santidade é para você. Você não precisa do pecado para ter prazer. E pode ter certeza que se você se abrir para aprender, você vai descobrir que você pode ter um prazer com carícias, delícias, criatividade e com santidade, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bom. E vai estar na descrição do vídeo aqui também, aí na sua tela, todas essas informações sobre o trabalho da Ariane. Marcão, deixa uma última palavra também. O livro Desafio de Se Expor, você vai lá na loja da Ariane e você encontra lá o livro, muito bom, muito importante. Verdade. O que eu quero dizer é que, de uma forma prática, se você identifica que tem um problema, uma desordem, uma demanda, um desajuste, busque ajuda. Você não vai viver 10 vezes, você não pode deixar as coisas como é que está para ver como é que fica. Você precisa se levantar, você precisa agir e você precisa buscar aquilo que é melhor para você. E o sexo é importante, significativo na vida do casamento. Então,
busque ajuda. Como a Ariane disse, pastor Josué, busca pessoas que vão poder te ajudar. Eu, como terapeuta, pastor, também Fala nisso, Marcos, você atende terapeuticamente. Eu atendo online, Márcia também. E você pode ser do Japão, pode ser dos Estados Unidos, pode ser da Angola, pode ser da Europa, na língua portuguesa. O @ do pastor Marcos está aí, junto com a esposa dele. Manda um direct e veja como funciona, vai te ajudar bastante. E nos segue lá, pr.marcosmoura. Glória a Deus. É isso aí. Gente, muito bom, né? Nós ficaríamos aqui, umas 3 horas conversando aqui. Mas estaremos de volta no próximo podcast. Você não pode perder por nada. Obrigado, Ariane. Obrigado, Marcos. Prazer, e olha, pastor. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Sabe, eu ouvindo tudo isso, fico pensando, se nós pudéssemos entrar em todas as casas do Brasil, se nós pudéssemos entrar nos quartos para falar aos casais sobre o que nós estamos discutindo aqui, mostrando um caminho de cura, um caminho de restauração. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder estes esclarecimentos, tá? Então, eu penso que aquilo que me abençoa, eu tenho que compartilhar com os outros. Então, faça isso, se inscreva no nosso canal, pode deixar sua pergunta aqui também. Repete comigo, o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até o nosso próximo podcast.